Uma questão também, cara. Aí você fala se você quiser, tá? Fica à vontade. Mas Coloque em polêmica, cara. Coloque em polêmica. Não, mas é porque é a respeito, assim, você tem um tipo é retiro, posso falar? É um tipo de retiro que você faz pra homens. A gente tava conversando aqui que deu pau desculpa, podcast católico não dá pra falar essa palavra, mas deu um problema nas câmeras aqui. E aí, no áudio, a gente começou a trabalhar nos bastidores. E você tava falando do retiro pra homens que você faz, que é outro nível. É uma coisa mais intensa, digamos assim, né? Cara, você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Já falou bastante pra gente aqui, né, as câmeras desligadas, né? Viu que você pode falar. Eu espero com a câmera ligada, né? Com a câmera ligada, né, cara? Então, na nossa comunidade, na Copiosa Redenção, a gente fez no ano passado o primeiro congresso para homem católico. Foi muito produtivo, onde houve debates de assuntos de homem para homem. E nesse congresso do homem católico teve costela de fogo de chão. Então teve assim, foi um retiro para homem. A comida era para homem. As pregações foram, não foi nem pregações, foi um módulo de podcast. Foi um debate, colocado 4 homens e foi debatido sobre alguns temas. E foi muito pro homem. Por que isso? Porque a gente percebe que o homem está perdendo a masculinidade dele ao decorrer do tempo, né? E o homem precisa voltar a essa essência. Ele precisa voltar a fazer aquilo que compete a ele, que é o quê? A proteção. Se você ligar o Google agora, você vê que os índices de feminicídio crescem muito rápido. Por quê? Porque o homem está se perdendo. Ele está se perdendo nessa função que Deus deu para ele. Ele está perdendo, ele não está mais seguindo os passos como São José. Né? Então, foi feito, né, foi realizado esse encontro, né, esse congresso para homem católico na Chácara de Uvaia, e agora está tendo as formações. Em Curitiba, junto com meu amigo Galeto, meu amigão, quero que você traga ele aqui um dia. Com certeza. Ele tem uma história muito bonita de evangelização, ele foi lutador de MMA. Em Curitiba existe um movimento chamado Estovir, que quer dizer, se comporte como homem. Coragem, se comporte como homem. Que é a história dos conselhos de Davi para Salomão. E esse é um movimento também muito forte em Curitiba, de evangelização para homens, que é conversa de homem para homem. Então, assim, qual que é o objetivo disso? É colocar o homem no trilho, colocar o homem na função que ele precisa exercer, que é o quê? Um homem justo, um homem protetor. Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Né? Nós hoje, eu falo nós porque nós somos pais aqui, né? Sim. Nós hoje precisamos ser o super-herói dos nossos filhos. Não é o jogador de futebol, não é o cantor, não é esses ídolos que ele precisa seguir. Ele precisa seguir quem? Nós. Né? Eu acho bonito quando eu vejo, às vezes na internet estou vendo, né? Eu sigo um Instagram, não estou fazendo propaganda aqui, eu até acho que nem sei se você vai gostar, que é o Mundo do CTG, que é da tradição gaúcha, né? Que eu gosto dessa... Eu vou adorar, cara, porque não ia gostar. Maravilhoso. Ali, eu acho tão bonito quando tem os aniversários de 15 anos, onde a filha vai de prenda, e o pai vai de bombacha, e aí ela chama o pai de herói, né? Que o pai é o patrão do CTG, ele quer dizer assim, ela quer dizer que o pai é a referência dela, né? Hoje não é bem assim a sociedade, né? Hoje você sabe que se você perguntar, eu que tenho essa oportunidade às vezes de estar em vários lugares falando com jovens, você fala em pai, é aquele pai que abandonou, é aquele pai que bebeu, aquele pai que bateu na mãe, aquele pai que estrupou a filha. Você entende? Ela não tem essa referência, os filhos não estão tendo essa referência. Mas se você for ver grande parte das mazelas que a pessoa carrega na vida é em decorrência de problemas dos pais, né, cara? Família. A maioria.
A maior parte. Eu vejo assim, é menos com as mães e mais com os pais. Perceba que aonde que o inimigo tem atacado mais ultimamente? Família. Na família. Se o inimigo destruir a família, ele destrói a primeira sociedade que a criança precisa estar, que é na família. É na família que ela vai aprender o sim ou não. Então, se o homem não tiver firme, ele vai destruir a família dele. Você entendeu? Uhum. E aí, automaticamente, isso vai afetar direto e reto, como diz o meu pai, nos nossos filhos. Por isso que o Espírito Santo soprou no coração do Galeto essa vontade da evangelização dos homens. Papo de homem, tá? Conversa de homem para homem, assunto de homem para homem. Sabe aqueles assuntos que você às vezes não quer escutar, que você não quer conversar? Aqueles assuntos que a gente fica postergando. Não sei se a palavra é essa. É isso. Postergar. Você fica, não vou falar sobre isso. Uhum. E é isso que nós precisamos falar. Porque eu estava falando para você, né? Agora há pouco. Uhum. Existe um livro, João Paulo II, Teologia do Corpo, que se você tiver alguma dúvida em relação à sexualidade, à afetividade, esse livro vai te tirar todas as dúvidas. Do santo, né? Uhum. Do que é o projeto santo para essa área da vida. Então o homem precisa saber disso. Ele precisa saber que ele é ele é o templo do Espírito Santo e que ele foi feito, ele foi feito por Deus, sonhado por Deus, melhor, obrigado por essa palavra, para proteção, para proteger. E não para competir com a mulher ou para abandonar, entende? Então, é essa evangelização, né, que está acontecendo muito forte no Brasil, né? Isso não é só em Curitiba, hoje tem vários movimentos que estão acontecendo. Então, vou te desafiar já, hein, Fernando, aqui, ó, no programa. Quando que você vai trazer essa evangelização para nós aqui? Convidar o Galeto, né? Já convidou aí na câmera. Mas trazer ele aqui para a gente poder beber um pouco dessa água também, né? É como você disse, é porrada, mas a gente está aqui e quer viver disso aí também. Então, assim, eu não posso falar para vocês quando que a gente pode, porque demanda de, assim, isso precisa uma paróquia, né? A gente precisa ter uma pertença, viu? Você que tá aí assistindo o podcast, a gente precisa ter uma pertença. Nós não somos palestrante, a não ser que você me contrate para tua empresa. Aí sim, aí eu sou um palestrante que eu vou lá fazer uma palestra motivacional para você. Mas como missionário, nós não somos palestrantes, nós somos um anunciador do evangelho. Então, para que isso aconteça, isso tem que estar no coração de um padre, né? O padre, um padre de uma comunidade, querer fazer esse movimento, né? Esse retiro para homens. Aí sim, a partir do momento que o padre, que é o nosso pastor, que é aquele que vai pastorear nós, a partir do momento que ele nos pede essa missão, aí a gente alinha com data. Então, assim, nós lá estamos abertos a essa evangelização. Atenção, Padre Odair, aí ó, já fica aí, né, Bruno, o convite aí. Não, até o ano passado era pra gente ter vindo fazer um encontro para homens. Verdade, teve até ele conversou comigo no acampamento, a gente até deixou uma data pré-alinhada e acabou não dando certo, acho que por motivo de calendário da paróquia. Mas assim, a gente fica à disposição dessa evangelização. Essa evangelização não é só eu, viu? Essa evangelização tem o Galeto, tem toda a rapaziada da Academia do Galeto, né? Esse rapaz, o Galeto, ele evangeliza na academia dele. Olha só. Ele faz um movimento chamado Jacó, cara, na academia dele. Então os caras vão treinar, senta no... Não sei como é que eles chamam lá, tatame. Senta lá, e eles partilham da palavra de Deus lá. Então é uma preparação, ele joga uma sementinha o cara e fazer isso. Mas isso aí, sabe que a gente montou o grupo do WhatsApp, um dos motivos foi um pouco para isso aí. Porque tem muita pessoa que faz da profissão dele uma escola de virtudes, cara. Entendeu? E aí, por exemplo, tem uma menina que veio aqui, maravilhosa, assim, o que ela faz? Ela é professora de balé. E ela montou a escola dela com base em virtudes. Então, você vai levar sua filha para fazer balé? Sempre dou esse exemplo aqui que eu achei, assim, uma ideia muito boa. Você vai levar sua filha para fazer balé, em vez de você levar numa escola de balé qualquer, você leva lá que ela vai... cada turminha é o nome de um santo. Aí ela chega lá, ensina o balé, mas ela ensina a história de um santo, entendeu?
Então, poxa, é uma diferenciação. Aí o cara, por exemplo, ele vai ensinar luta. Quem que imaginaria o cara ensinar a palavra de Deus num ambiente agressivo? Mas é isso aí, que não interessa onde você esteja, passar a palavra. Mas vocês vão gostar dele, assim. O Caleto é um irmãozão meu. E já provocando você, cara. Eu não fiz essa pergunta quando a gente tava falando, mas o que você acha que leva, velho? Essa questão da masculinidade estar sendo, sei lá, subtraída. Você falou assim que o homem não é mais homem, o homem não protege, o homem, etc, etc. Mas por que você acha que isso tá acontecendo, cara? Faltando doutrina, conhecimento, seguir os passos dos santos. O homem perdeu isso. Né? Isso aí já vem de uma crença lá dos nossos pais, né, que foram criados, né? Teve essa criação assim, mais ríspida, né? Mais dura, mas que são tempos diferentes. Hoje, o nosso tempo, a nossa geração, se ela não se aprofundar na doutrina, ela acaba se perdendo nos prazeres do mundo. E aí o homem acaba se perdendo. Ele acaba se perdendo nos prazeres. Então, hoje, nós precisamos resgatar a sede do homem ser um homem virtuoso. Aquele homem que vai falar de santos para os filhos, o homem que puxa a oração. É o homem da casa que precisa chamar a família para rezar. Então é isso que eu vejo hoje que falta, né? A gente conversa com vários homens, eles falam, minha casa tá difícil, tá, cara, mas o que você tem feito? Cara, eu sei lá, você tem puxado um terço, você tem chamado a tua família para rezar, você tem jejuado pela tua família, você tem comungado pela tua família, ou você tá indo para outros, pedir ajuda em outros lugares, no happy hour, no futebol, no excesso. Estou dizendo que está errado. A gente precisa ter o nosso tempo. Né? A gente precisa. Mas será que esse tempo que eu e vocês estamos tendo não está sobrecarregando a nossa função na nossa casa? É interessante conversar, bater uma roda de prosa com os homens? Mas, para mim, o mais interessante está na minha casa. A minha presença na minha casa é fundamental para o meu filho ver, do que minha presença numa roda de amigo. Tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem seu tempo. Então, o que eu percebo hoje? Muitos homens que vêm desse... lá em casa, eu tenho minha... eu vou pro bar todo dia. Antes de eu ir embora, eu tenho que passar no bar. Ele termina o serviço, em vez dele ir para casa, o trabalho, em vez dele ir para casa, ele passa no bar antes. Ele procura outros prazeres do que assumir e realizar aquilo que compete a ele, o que é a presença. Eu amo estar em casa. Eu amo. Eu viajei muito, então, assim, eu sei que a falta que eu fiz pro meu filho, por conta de trabalho, eu tive que tomar uma decisão, ou uma decisão na minha vida, uma época, inclusive foi o ano passado, o ano retrasado que eu vim para cá. Eu vim pro retiro aqui, pro acampamento, e daqui eu subi até Sinop. Eu fiquei 28 dias fora. E aí eu cheguei em casa e pus na ponta do lápis. Sabe que tá me compensando financeiramente? Pode estar me compensando, mas e meu filho que ficou 28 dias sem ver eu? Sem a minha presença. Aí a gente chega na casa e assim, quem que tá comandando a casa? Não estou dizendo que nós temos que comandar, até porque nós, coitado, não, né? Não, eu entendo o que você está falando. Tipo, nós, se der duas coisas ao mesmo tempo, nós se matamos. É real, assim cara, mesmo, é real. Assim nós mesmo. Homens somos assim, as mulheres sabem que nós somos assim. Verdade. Só que a nossa presença como protetor. Eu tenho uma linha na minha casa que eu aprendi que o homem tem que dormir perto da porta. Porque ele tem que ser o primeiro a levantar. Se Deus o livre... entra alguém na casa, você já pensou? A tua mulher entra antes e leva Deus o livre, um tiro. Não, mas é verdade. Cadê tua proteção como pai? Verdade. Então eu tenho esses pensamentos doidos. Não, mas você tá certo. Dormir perto da porta, do lado da porta. Outra coisa, andar na calçada, andar do lado da rua. Isso cara, tem que ser. Mas você perdeu. Cara, isso eu faço questão. Tô andando com minha mulher, eu falo assim, não, vai andar do lado da parede aí, ó. Eu vou andar aqui. Tem que ser assim. E parece que é estranho, mas você tenta forçar isso,
Algumas mulheres não entendem, acham Não. que você tá sendo, não sei o que, nada a ver. Não, não é nada a ver. É um senso de Conservador proteção. ao extremo. Mas é o senso porque de também proteção. falta um pouco, sabe? Hoje falta um pouco também a mulher se aprofundar mais nas virtudes, né? Hoje nós temos a Juliana Rachid. Olha o trabalho que essa mulher faz, cara, de evangelização pra mulher. Que é papo de mulher, entende? Papo de mulher, cara. Então, hoje o que acontece? Há essa competição. O meu sogro, por exemplo, né? É ele que fecha a porta da casa. Sabe aquela história que o homem vai lá, vê se tá fechado, né? Confere. Muitas vezes não fui eu que fiz isso na minha casa, cara. Foi minha esposa. E até hoje, às vezes a gente esquece, cara. Você deita ali, você deita pra dormir, já tá pensando em outras situações e acaba esquecendo. Aí a mulher vai lá. E que Deus o livre, a mulher vai abrir, vem entra um assaltante. Quem que vai primeiro? É ela. Qual que é o nosso papel? A proteção, cara. Aí o Galeto bate muito forte sobre isso, cara. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão de a gente se cuidar como homem. Se você tiver que correr para salvar a tua esposa, será que o teu físico hoje está pronto para você defender a tua esposa? Porque ele é atleta, né? Ele cobra muito isso dos homens. Sabe que uma coisa assim, interessante, eu tava pensando nisso essa semana. Porque eu tô ficando sedentário, gordo, escroto. E aí é verdade. E eu fiquei pensando nisso aí, rapaz, se dependesse de mim, do meu físico, para eu fazer alguma coisa, para eu, sei lá, numa situação de risco, né, e etc. E aí me veio na cabeça até outra coisa. Tem um livro, e fugiu o nome agora, é acho que é Benê Barbosa, que ele fala sobre... Mentiram para mim sobre desarmamento. E eu li aquele livro, eu fiquei pensando nisso aí, do meu físico e tudo mais, e fiquei pensando também, falei, cara, eu nunca dei um tiro na minha vida. Nunca dei um tiro, cara. Nunca peguei uma arma e dei um tiro. E esse livro é interessante que ele traz o evangelho para falar assim, muitas coisas ali são questionáveis, etc, mas ele traz o evangelho para falar, é importante você proteger a sua família. E a proteção, ele fala da legítima defesa, e ele traz o evangelho para demonstrar que você tem que ter uma arma. E eu fiquei pensando, falei, cara, nunca dei um tiro na minha vida. Entendeu? Não tô falando de ser a favor ou contra a arma, só tô falando assim... Sim, de proteção. De proteção. De proteção. Por exemplo, se chegasse alguém na minha casa, efetivamente, cara, eu ia parecer uma criança brigando com a pessoa. Sua arma, né? Não, mas eu seria uma criança brigando com a pessoa. Vem um bandido, eu seria uma criança ali tentando proteger, porque eu não tenho uma formação em luta nenhuma, meu físico não me ajuda nesse momento da minha vida, e mesmo se eu tivesse uma arma, não sei usá-la, né? Nunca fui. E isso me atiçou, cara, depois que eu li aquele livro, eu falei, cara, sabe que eu vou fazer uma luta, vou, sei lá, entrar no clube de tiro. Fiquei com esse troço, sabe? Falei, rapaz, se entrasse um bandido aqui hoje, eu não sabia o que fazer. Eu seria uma criança brigando com um bandido. O Galeto fala muito isso, cara. O Galeto fala assim, cara, você precisa ter músculo. Você precisa ter músculo, você precisa ter força, cara. Isso é verdade. Se o cara entra na tua casa, você tem que falecer ele, cara, com o pé do ouvido. Agora, pensa você, isso ele cobra muito, até de mim, cara. Um dia ele falou numa pregação, Galeta, vou falar aqui, Galeta. Ele falou um dia numa pregação, cara, que pra ele fica difícil quando vai um pregador e o cara é desleixado com o corpo. Como? Se o cara não cuida do corpo dele, como é que ele quer falar para as pessoas que existe um Deus que ama? E aquilo também veio como essa provocação. Eu falei, Galeta, então você vai ver, cara. Você vai... Aquilo, sabe, eu fiquei assim, levantei um parênteses. Sabe quando você liga uma chave, assim? E eu comecei a treinar também, comecei a ir para areia, eu gosto muito de jogar futebol, por conta dessa provocação. Nós, homens, precisamos ser provocados. E quando se coloca assunto de família, cara, eu já comecei, depois que eu escutei o Galeto falar, eu já comecei a colocar em prática uns detalhezinhos que, pra mim, cara, passava batido. Essa questão de fechar a porta, questão de você ter músculo, cara, você não precisa ser, mas, cara, você tem que força. Se eu tiver que se você tiver que proteger, cara, como é que você vai proteger molão? Outra coisa que o Galeto me fala, assim, que eu fico, né, fiquei pensativo antigamente, eu questionava muito isso. Carro. Fazia muito tempo que eu não lavava um carro, cara. Eu lavo meu carro. Faço questão de lavar meu carro. Lavar o carro. Você levava no lavacar. Não, cara. Além de você estar exercendo o cuidado, né, mostrando para o filho o cuidado, o zelo, você está se exercitando. Você está ali. É papel de um homem.
né? Cuidar do carro. Esse tempo atrás aconteceu um fato, cara, que o Galeto falou assim, não, cara, você tá errado. Como eu tenho um carro que eu trabalho, a oficina tem outro, um dia a oficina me ligou, falou assim, Fernando, tô na frente de casa, saiu uma fumaça do capô e acendeu uma luzinha vermelha no painel. Na hora eu pensei, ferveu. Andou sem água esse carro aí, né? Falei, deixa o carro aí eu cheguei lá, liguei o carro, vi o carro, realmente não tinha água. Aí eu fui questionar ela. Eu falei assim, você anda com o carro, não põe água nesse carro? Ela falou assim, mas eu nem sabia que vai água. Eu já entendi o que ele falou pra você. Aí ele falou assim, não, cara, isso não é culpa dela. Isso é tua culpa. É você que tem que ver essas coisas. É você que tem que ver. Você tem que dar do bom ou do melhor pra tua esposa. Você acha que a tua esposa vai abrir capô, cara? Fez a unha bonita pra você. Vai abrir capô pra ficar vendo água, Fernando? É verdade, ele tá certo. Cara, sentado na razão, cara. Eu falei pra ele, não... Ó, Gleito, eu nem sei por que eu vim falar com você. Já sabia a resposta? Eu nem sei por que eu vim falar com você. Então, são pequenas atitudes, cara, que nós homens precisamos ter na nossa casa, que vai fazendo a diferença. Vai devolvendo a masculinidade. Você trocar um chuveiro. Eu tenho uma dificuldade disso que você não tem noção, cara. Sabe, de fazer esse serviço de casa, de dar vergonha, que às vezes a mulher vai contratar um marido de aluguel. Daí pra nós já soa ofensivo, né? Esse cara aí. Porque ninguém faz, cara. Aí a mulher se sente, ela tem que fazer. A minha esposa, ela não contrata, ela faz. Aí é pior ainda. É pior ainda, cara. Pior ainda. É pior ainda. Putz. Entendeu? Então, é pequenos detalhes que você vai trazendo pra tua vida e você vai se tornando esse homem virtuoso. E isso é provocante. Eu sei que você pode estar assistindo pensando assim, quem que é esse baixinho que tá falando essas coisas aí, cara? Porque não é, cara, é uma realidade que a gente escuta direto. Muitos casamentos se acabam por conta disso. É uma carência boba, né? Uma carência boba. E aí a mulher, ela acaba tendo que assumir todo esse lado. Ela acaba sendo que ser mãe, tem que estar apressando o cara, porque o cara não se mexe, o cara não se zela, não se cuida, entendeu? E as nossas esposas precisam de um homem protetor, aquele homem que resolva. Não, você vai deitar do lado da porta para ser o primeiro a correr, né? Exatamente. Primeiro a correr numa situação difícil, né? Eu escutei uma entrevista do Bernardinho, um podcast com o Bernardinho, ele falava que ele tinha o homem da virada. Bernardinho é o técnico do vôlei, né? E dentro do time dele, ele tinha várias peças, né? Tinha vários temperamentos, vários... Mas ele tinha um cara que era o cara da virada. Que era o cara que, a hora que o jogo estava perdido, era a última bala que ele tinha. Que ele colocava o cara e muitas das vezes o cara resolveu, que era o Marcelo Negrão. Entendi. Do saque, lá. Sei. E eu fiquei pensando nisso, cara. As nossas esposas, elas têm que ter nós como o cara da virada. Né? O cara deu o BO... Como que você vai resolver, meu amigo? Não sei. E tem uma coisa que eu acho interessante também que você estava falando. É impressionante como que... Não tem dados estatísticos disso, mas é uma vivência pragmática. Se o filho se converte, a chance da família se converter é um psicólogo americano que fez essa pesquisa. Agora, a mulher se converte, tem chance da família se converter também, mas ainda é pouca. Agora, se um homem se converte da família, meu irmão, ele leva a família inteira. Ele leva a família inteira. Vai a mulher, vai o filho, vai o cachorro, vai todo mundo pra igreja. É impressionante isso, né? Eu não sei, mas qual a estatística? Eu não sei, mas faz a experiência pra você ver. Porque a proteção, aonde que o homem vai buscar a proteção? Na oração, é na fé, é em Jesus Cristo, é na doutrina. Aí, meu amigo, a mulher olha para aquilo, enxerga um homem que se aprofunda na doutrina, um homem da oração, um homem íntegro, né? Um homem justo. Quem era esse homem? São José. São José. Por isso que nós homens, tinha que ser obrigatório. Nós homens temos que seguir os passos de São José. Se nós seguir os passos de São José, nós vamos ser um grande pai. E aí sim nós vamos ser dignos da honra de ser chamado de pai. Porque tem muitos homens que não mereciam ser chamados de pai. É verdade isso aí. Tem muitos homens que é só o papel. Mas de ser pai, ser presença de pai,
sabe? Ser aquele pai que o filho olha, né? E admira. Uhum. Né? O filho do Rodrigão, Rodrigão Ferreira. Eu conheci ele. Rodrigão Ferreira, cara, eu não conheço né? ele pessoalmente, né? Mas sou fã das músicas. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. As pessoas que conviveram com ele, que conhecem, dizem que ele é um cara extraordinário. Humilde ao extremo. E ele tem um filho, né? Um menininho lá, agora não me lembro o Não nome me dele. lembro também. Cada vez que esse filho vai com ele na missão, o olho dessa criança brilha vendo o pai. Brilha vendo o pai. Por quê? Porque o Rodrigão é um cara íntegro, é um cara que caminha com os passos. São José é um homem virtuoso. Tem seus defeitos? Claro que tem. Mas é um cara que luta. E aí sim, cara, aquele brilho do olhar da criança é você ser digno dessa honra de ser pai. É por isso que eu tento ser o melhor pai pro Pedro. É porque eu quero que um dia o Pedro olhe, quem é teu pai? Pô, meu pai era o cara. Pô, meu pai era louco. Né? Meu pai era engraçado, era um piada de quinta série. Mas o meu pai era um cara justo. Um cara justo. O meu pai protegeu a minha casa. Entendeu? E aí eu acho que é o caminho. E eu quero ser um pai como ele foi pra mim, né? Exatamente. E aí nós vamos formando Exatamente. vai formando outros homens, outros marido pais, como ele outros foi, maridos, entende? Por isso que eu falo que nós precisamos cuidar dessa primeira sociedade, que é o quê? A família. A família. A família é a base de tudo.